Fala, malta, como que vocês estão? Aqui quem fala é Matheus Garcia e hoje eu tô aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso plano de compensação da Encruise. Vou estar compartilhando a tela, só um minutinho. Boas. Matheus, como que funciona o plano de compensação da Encruise? Quanto que eu posso ganhar com a Encruise? Bom, primeiramente eu queria falar sobre como você se tornar um sócio, né? Um franchise da Encruise. Um franchise da Encruise, ele une mais vantagens e potenciais rendimentos de incentivos. A gente consegue acrescentar toda a tarifa de US$ 95, que é o plano semestral. Isso mesmo, é um plano que você paga de 6 em 6 meses para ter um ambiente de trabalho, a franchise. Com esses US$ 95 atrelado a ou plano Starter, Classic ou Premium, o franchise ele começa a ter rentabilidade, começa a ter rendimentos com todas as possibilidades que a Inclusive lhe oferece. Ele tem acessos ilimitados, ganha incentivos e acessos a ferramentas, sistemas e suportes para líderes qualificados. Falando um pouquinho mais das 5 possibilidades de rendimento. Hoje, a gente tem o bônus de ativação diária, o bônus semanal, o bônus recorrente, o bônus de construtores e o bônus de liderança. Falando um pouquinho do bônus diário, ativação diária. Se você é um starter, não é uma classificação que eu trabalho com a Premier Classic, mas se você é um starter, você ganha a cada ativação US$ 20. É uma conta simples de fazer. Registra um starter US$ 20, registra 10 starter US$ 200. Quando você sobe um pouquinho mais a sua régua e começa a trabalhar com o clássico e com o premium, você tem possibilidades de rendimento melhores. Então, o bônus de start do Classic é de US$ 20. Porém, quando você registra 10 Classic dentro do mesmo mês, você tem um ganho de US$ 600 mensais. Fazendo isso, o bônus de ativação diária, ele é de US$ 20. Então, quer dizer que bônus instantâneo no ato da assinatura da classificação, o sócio ele vai ganhar 20 se ele registra um e 200 se ele registra 10. Mas, Matheus, se eu registrasse 10 Classics, eu não estaria a ganhar 600? Exatamente. 200 você ganha de ativação recorrente, então é uma ativação diária, no máximo 24 horas você está recebendo na sua conta, e os outros US$ 400 você recebe todo dia 8. Falando da Premium, essa palavra que tem brilhado os olhos de muitos dos sócios e de todas as pessoas que têm chego em Cruise. O Premium ele oferece oportunidades ainda melhor. Falando que registro um cliente Premium, eu ganho US$ 50. Bônus de ativação, US$ 50. A conta é simples. Fiz 10 sócios ou membros, ganho US$ 1.500 ao final do mês. Porém, bônus de ativação diária, 50. 50 vezes 10, US$ 500 de ativação diária, dinheiro na conta, no máximo 24 horas depois da ativação. E no dia 8 ganho os US$ 1.000 restantes. Esse daqui é um dos bônus mais poderosos e que eu e toda a minha equipe gosta. O bônus de ativação semanal. Vou dar um exemplo. Pensa que eu faço com que a Evelyn, o Lucas e o João produzam US$ 200 cada um deles na semana. Exatamente. Se eles produzem US$ 200, ao final daquela mesma semana, o Matheus, com apenas um registro, ele ganha US$ 60. E o mesmo vale para a classificação Premium. Se o Lucas, a Evelyn e o João registram um Premium 500 cada, ao final daquela semana, o Matheus fazendo uma única ativação, o Matheus ganha US$ 150. Quer dizer que o Matheus, naquela semana, ele produziu US$ 210 cadastrando uma única pessoa, seja ela Starter, seja ela Classic ou seja ela Premium. 210 mais a ativação que ele teve diária. Quer dizer que em uma semana o Matheus pode produzir ali de 200 até US$ 300. Uma variação baixa perto de tudo que a gente consegue fazer com este bônus.
Um outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, pensa que o Matheus tem duas pessoas muito ambiciosas. O Lucas e o João, eles faturam US$ 2.000, cada um deles naquela semana. O Matheus, com uma única ativação, ele vai faturar 1.200. A mesma coisa vale. Vamos supor que a Evelyn é muito, 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 muito ambiciosa e o Matheus, ele registra uma nova cliente, uma sócia, né, a Sheila, e a Sheila vai e fatura 5.000 também. Ao final daquela semana, o Matheus, com uma única ativação, ele vai faturar os mesmos US$ 3.000. Falando um pouco agora, mas, Matheus, como que eu consigo gerar uma renda recorrente com tudo isso? Um simples exemplo é o nosso plano de graduação dentro da empresa, onde a gente começa com o primeiro cargo, que é o diretor de marketing. Quando determinado sócio ele passa a ter uma produção mínima, e aí nosso primeiro cargo exige uma produção mínima de US$ 3.000 mensais, a pessoa tem ganhos residuais que passam ali de 300 a US$ 600. A mesma coisa vale para o sênior. Quando o sênior tem uma produção média ali de US$ 10.000, o sócio ele passa a ter uma renda passiva que vai girar ali em torno de 1.000 a US$ 2.000. Isso é variável e tem vários bônus recorrentes. Tudo vai depender da sua dedicação. Falando um pouquinho sobre o bônus nosso de base de construtores, a partir do diretor de marketing. É um bônus somente para quem exerce a função inicial de diretor de marketing até os nossos últimos onboards. Se eu tenho de 5 a 9.999 de volume a 5%, isso vai ser igual uma média de 250 a 490 extras. Se eu tenho uma movimentação de 10 a 29.999, isso vai ser igual a uma média de faturação de 1.000 a US$ 2.980. Quando a gente supera os 30.000 de volume, nós temos um ganho de 30%. Então, ele vai variar ali de 9 a 30.000 extras. Falando sobre os generosos incentivos e a grande busca da maioria. O incentivo número um, quando a gente fala de gerar valor, né? A gente começa com o primeiro cargo da empresa, que é o team leader. Hoje, diferentemente de antigamente, com apenas um associado, que é o associado premium, um sócio ele já ganha esse primeiro cargo, cargo de team leader, que quando esse sócio é uma pessoa que tem uma associação classic, ele tem essa associação gratuita. Então, ele deixa de pagar os US$ 100 e todo mês ele continua a ter esses US$ 100 dobrado. Quer dizer que ao final de um ano ele vai ter US$ 2.400. Falando de quem são as pessoas premiums. As pessoas premiums, os mesmos US$ 100 são abatidos da fatura de 250. Então ela passa a pagar 150, porém ela continua pontuando o duplicado 250. Então ela paga 150 e ganha 500 de ponto. Mateus, quer dizer que ela vai ganhar mais de 3 vezes o valor investido. Exatamente. A pessoa premium que atinge o time leader, ela passa a ganhar mais de 3 vezes o valor investido em pontos de recompensa. Quer dizer que, ao final de 12 meses, ela vai ter 6.000 pontos para viajar e o valor investido dela foi de US$ 1.800. Falando um pouquinho mais do bônus de arranque, é o bônus rápido. Quando você alcança o nível de Marketing Director no teu primeiro mês, todos que realizam este feito ganham US$ 500 extra. Cartão Black, que é o cartão mais almejado por todos, né? A partir de Marketing Director, todos nós ganhamos um cartão Black da Incruise, aonde todos os líderes que possuem esse cartão podem pagar 100% de suas viagens com pontos e recompensas. Exatamente. É a partir daí que a gente passa a viajar de graça. Competições de pontos de recompensa. Todos que vencem os concursos de ativação, semanais e mensais, ganham pontos de recompensa, podendo chegar até 500 pontos semanais. E viagens de incentivos, o GLS, que é o Global Leader Summit. São viagens de 5 estrelas
para os 100 melhores sócios em produção de nível mundial. Isso mesmo. E se você, assim como eu, é bem ambicioso, você com certeza vai querer estar dentro desses 100 sócios. Falando um pouquinho sobre algumas estratégias. Essa é a estratégia que a gente chama de diretor em 30 dias, uma estratégia que a gente montou junto ao nosso líder João e a nossa sócia parceira Evelyn. Ah, eu, Matheus, registro 10 membros diretos e 5 indiretos. Lembra que o Matheus tem na rede dele, por exemplo, o Lucas e a Evelyn. O Matheus, ele trabalhou ao longo dos 30 dias, registrou 10 e ainda deu tempo para que o Matheus ajudasse. O Lucas a registrar 3 e a Evelyn a registrar 2. O Matheus ganha o bônus diário de 200. Ele ganha o bônus ajustado dos 400 dentre os 10 que ele tinha registrado. Ele ganha o bônus semanal de 250 na segunda-feira e ele ganha o bônus de liderança de US$ 300, dando um total de 1.150. Se for em Fast Start, esse valor pode chegar até 1.350. Quer dizer que, dentro de 30 dias, o Matheus ele pode ter começado como Classic e investido 295. Ele já teve o retorno de 350 pontos de recompensa para ele utilizar em viagens. E ele ainda faturou mais US$ 1.350. Isso é um plano mais conservador, um plano com Classic. Agora, deixa eu te dar um exemplo, por exemplo, de um plano Premium. O Matheus, em 30 dias, ele registra 6 membros diretos, ambos Premium. Ele ganha o bônus diário de US$ 300. Ele ganha o ajuste no dia 8 de mais US$ 450. Ele bate e ganha o bônus de liderança de US$ 300, tendo uma faturação de 1.050. Ou, se for em Fast Start, 1.250. E aí a pergunta que o Matheus quer fazer para você que está vendo este treinamento. Você prefere faturar 1.350 tendo o trabalho de cadastrar e trabalhar com 15 pessoas? Ou você prefere fazer o mesmo trabalho com praticamente a mesma faturação, trabalhando com 6? É isso que o Premium nos trouxe. Ele nos trouxe uma melhor facilidade para, além de alcançar os cargos, termos uma faturação muito mais rápida, trabalhando diretamente com menos pessoas. Um, um exemplo um pouco mais, não tão conservador, né? Vamos supor o sênior em 30 dias. Um exemplo seria trabalhar com premiums. Então, o Matheus registraria 10 membros diretos, aonde esses membros diretos são premiums, e 20 indiretos. Pensa que dos 10 que o Matheus registrou, ele vai ter dois. É a lei de Pareto, 80-20, sempre vai ter dois que vai querer fazer o negócio. E esses dois, cada um deles conseguiu registrar mais 10. Então, o Matheus conseguiu um time de 30 pessoas, aonde ele tem o bônus diário de US$ 500, ele tem o ajuste do diário de 1.000. Então, lembra? Classificação Premium, 10 registros, 1.500. 500 de ativação diária no ato e 1.000 no dia 8. Ele ganha o bônus semanal, que é pago toda segunda-feira, de US$ 3.000. Ele ganha o bônus de liderança, que é pago todo dia 10, mais US$ 1.000. Ele ganha o Build Baser de todo dia 15 de mais US$ 1.500, totalizando 7.000. E se isso tudo for em Fast Start, acrescenta-se mais US$ 200. Quer dizer que em 30 dias, o Matheus ele pode ter investido 295 entrado como Classic, ou 595 entrado como Premium, além da bonificação que já permite o Matheus viajar, ele vai ganhar mais US$ 7.200. US$ 7.200 faria a diferença na sua vida hoje? Em resumo, esta é em Cruise. Isto é um pouco da grande proporção que ela pode te, te fornecer. E você?
Gostaria de fazer esse serviço 100% online, 100% global, diretamente de casa, por menos de US$ 300? Não temos o custo de ter algo fixo, pagar luz, pagar empregados, licenças. Isso tudo que eu te falei agora ainda não está nem incluso tudo que a gente ganha, como apoio de ferramentas, cursos, mentores que faturam milhões e estão diariamente nos ajudando em webinars, nos transmitindo todo o conhecimento deles. Sabe o pior resultado que você pode ter? Viajar pelo mundo de graça ou mais barato.